O Santos fez na calada da noite, como fez com o Vladimir. A informação é que o Diógenes já renovou o seu contrato com o Santos Futebol Clube por mais 2 anos. O contrato do Diógenes já está renovado. O Santos não anunciou, mas Diógenes renovou o seu contrato com o Santos Futebol Clube na calada da noite. Vou falar muito sobre o glorioso alvinegro praiano. Meu caro Giovanni Afonso, o Santos treinou na manhã de ontem no CT Pelé e treina hoje à tarde, né? O Santos que viaja para Campinas ainda nesta noite, viaja ainda nesta terça-feira, se concentra já em Campinas para a partida de amanhã no Brinco de Ouro da Princesa. As novidades do Peixe, meu caro Giovanni Afonso, Sherman estará de volta amanhã ao time titular, Giovanni? Sherman estará de volta no time titular do Santos, Marcão. O jogador está recuperado de uma torção no tornozelo que o tirou das 2 últimas rodadas, mas agora está tudo certo. O jogador está 100% e retorna ao time titular do técnico Fábio Carille, Marcão. E essa deve ser a única mudança que o treinador vai promover no time titular. Ele vai contar também com o retorno de William do Bigode, que cumpriu suspensão na última rodada, mas o William ainda deve permanecer no banco de reservas e Julio Furch, mais uma vez, será o titular no comando de ataque, Marcão. Então, se a gente for esboçar ali os relacionados, sai Alejandro Villarreal para a entrada de William do Bigode e agora para a entrada do Sherman, confesso que me tem uma dúvida ali, né? Talvez ele tire o Rainer dos relacionados, talvez ele tire algum meio-campista, porém o JP Sherman será um dos relacionados para a partida e já retorna como titular. E falando sobre o time titular, Marcão, já projetando uma provável escalação do Santos para enfrentar o Guarani, o Santos deve ir a campo com o Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Jair formando a dupla de zaga. Aquela substituição do Jair em nada interfere, foram apenas câimbras, o jogador deve ser titular, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. Na frente, Otero, Guilherme e Julio Furch. Esse é o provável Santos, que treina mais uma vez no CT Pelé hoje, às 3h30, ali 15h30, antes de viajar para Campinas e já ficar concentrado, Marcão. Tá aí o Santos provável. Então nós teremos Sherman no lugar do Rodrigo Ferreira, né? Talvez aí a grande novidade desse time do Santos Futebol Clube. O Jair, as informações são de que o jogador vai normalmente para a partida, portanto, João Basso Bigodinho permanece no banco de reservas e ele, Serginho, 2 anos maravilhosos, mais uma vez, quem diria, hein? Quem diria que teríamos uma overdose de Serginho Maravilha no time titular do Santos Futebol Clube? Billy Arce segue no banco de reservas, né? Existia uma expectativa do Billy Arce começar o jogo como titular, mas isso não deve acontecer. E outra novidade é a volta do William Bigode, né, Giovanni Afonso? O William Bigode estará de volta na suplência, como diriam os mais antigos, de Julio Furch. E o Wendel Silva, meu caro Giovanni Afonso, anunciado no dia de ontem, o Wendel Silva já pode pintar entre os relacionados? Qual é a expectativa sobre a data de estreia do jogador brasileiro que, quando começou a negociar com o Santos, tinha 23 anos? Quando concluiu a negociação, já tinha 24, Giovanni. Ih, mamãe! Sacanagem, né, Marcão? Mas é um fato, né? Ele começou ali com 23 anos, mas a negociação demorou tanto. Mas demorou tanto que ele já tem 24, o atacante Wendel Silva, Marcão. Porém, o Wendel Silva não estará à disposição nessa partida contra o Guarani. O jogador ainda nem foi registrado no BID, Marcão. E para o Guarani, 0% de chance de ele estar à disposição. Contra o Amazonas no próximo sábado, Marcão, vai depender da evolução física desse jogador. O Wendel, assim como o Billy Arce e assim como também vai chegar o Yusufa, são jogadores que estão há bastante tempo sem atuar. O último jogo do Wendel Silva foi no dia 17 de maio, pelo campeonato da segunda divisão portuguesa, uma derrota do Benfica em cima do
Porto B, então faz mais de 2 meses que o jogador, 3 meses já, né? Então mais de 3 meses que o jogador está parado, por isso o Santos vai querer cautela e vai precisar de pelo menos uma semana para colocá-lo à disposição. Então amanhã contra o Guarani, sem chance, contra o Amazonas, muito difícil. A sua provável estreia, Marcão, deve acontecer na outra semana, numa partida também na Vila Belmiro contra a Ponte Preta, sexta-feira, às 21h30, Marcão. Tá aí o Wendel Silva, portanto, não deve estrear nem quarta-feira. Amanhã claramente não estará entre os relacionados. Giovani, pessimista também quanto à estreia de Wendel Silva no sábado, né, Giovani Afonso? Pelo que eu tô entendendo, ele só deve jogar contra a Ponte Preta, nem no sábado contra o Amazonas. Você tá confiando que o Wendel Silva estará à disposição, é isso? É isso, Marcão. Tudo vai depender da evolução física dele, né? O que a gente ouve nos bastidores do Santos é que é um jogador que vai precisar de pelo menos uma semana exclusiva no CTR Pelé para se preparar. Então, imaginando que ele começa a treinar de fato hoje com o restante do elenco, a gente projeta que contra o Amazonas ele não estaria à disposição, e aí tendo a próxima semana toda para trabalhar, aí sim, contra a Ponte Preta, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí sim ele estaria à disposição, talvez não ainda 100%, mas pelo menos no banco de reservas ele já poderia estar à disposição, Marcão. Tá aí o Giovani Afonso aqui no Varanda Futebol Debate. Ó, o Benedito Carlos. Bom dia a todos. Marcão, Enzo Monteiro não está à frente do Vídea Real? Ou o Vídea Real é mais preparado? Olha, Benedito, é claro que a gente precisa utilizar a lógica daquilo que acontece no Sub-20. No Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de mais importância, o Vídea Real vinha sendo titular com o Orlando Ribeiro e o Enzo Monteiro ficava no banco. Já no Campeonato Paulista, onde o Santos estava utilizando ali jogadores que não vinham sendo utilizados de forma tão frequente no Sub-20, ou seja, a prioridade do Orlando era o brasileiro. É o brasileiro. E nessa prioridade, o Vídea Real estava à frente do Enzo Monteiro, entendeu? Então, respondendo tua pergunta hoje, na cabeça do Orlando Ribeiro, dentro do Sub-20 do Santos, o Vídea Real está à frente do Enzo Monteiro. Agora, o Vídea Real também praticamente não pegou na bola, né? Eu só espero que não aconteça com o Vídea Real o mesmo que aconteceu com o Enzo Monteiro, que jogou 45 minutos contra o Paysandu na primeira rodada da Série B. Depois nunca mais voltou, né? Espero que o Carille não repita o que fez com o Enzo Monteiro com o Vídea Real. Porque, na minha opinião, o Vídea Real é bom jogador. Ele entrou em condições adversas, com time desorganizado, com 2 centroavantes em campo, sem criação, sem qualidade nos cruzamentos, então você sacrifica o atacante. Eu não estou falando que o Vídea Real é um craque, mas o que eu estou falando é que não dá para medir o futebol de um jogador ele jogando 20 minutos, com um time totalmente desorganizado em campo. Aí você não consegue medir se o cara tem ou não potencial para jogar no time principal. Agora, com a chegada do Wendel Silva, com a chegada do Yusufa, com a chegada do Billy Arce, vai ser mais difícil que o Vídea Real tenha uma oportunidade, o próprio Enzo Monteiro. Aliás, Giovani Afonso, tá rolando aí uma fake news no Twitter, né? Algo relacionado ao Miguelito, uma página que foi criada em nome do Miguelito, dizendo que o Santos teria avisado o Miguelito que ele não receberia mais oportunidades com o treinador Fábio Carille, que ele precisaria buscar um outro clube. Não me parece verdade essa informação vinda de um perfil que criou algo associado ao Miguelito. Mas é verdade dizer que o Miguelito com Carille dificilmente terá oportunidade. Giovani, fica claro a cada dia, a cada momento, que o Miguelito não agrada ao treinador Fábio Carille. E olha, se eu fosse o Miguelito e o seu empresário, eu buscaria sair do Santos. Porque se o Santos não quer o Miguelito, que deixe o Miguelito seguir a sua vida e buscar um outro espaço. Giovani Afonso. Marcão, assim, de forma oficial, não houve nada por parte do Santos comunicando o Miguelito que ele não seria mais utilizado, que é um jogador ali que não receberia mais chances, isso de forma oficial. Portanto, esses perfis de rede social, o torcedor tem que tomar cuidado ali, né? Muitas vezes é fake, qualquer um pode criar ali uma conta, Miguel Terceiros, colocar a foto do Miguelito, mas não é verdade, não houve nada oficial
falado para o Miguelito, Marcão. Porém, nas entrelinhas, é nítido que ele não caiu nas graças do técnico Fábio Carille, né? E nas últimas rodadas, ele até recebeu algumas oportunidades no banco de reservas, recebeu alguma minutagem, mas não aproveitou. Foram poucos minutos e minutos não aproveitados pelo jogador, que nas 2 últimas rodadas nem relacionado foi e retornou para a equipe sub-20 do Santos, Marcão. Então, é um jogador que não caiu nas graças do técnico Fábio Carille, e acredito que enquanto o Carille for treinador do Santos, infelizmente ele não vai receber oportunidades boas ali, a chance de fato, né? Se dá 5 jogos para ele. O Carille não vai fazer isso com o Miguelito e não vai fazer isso também com o Enzo Monteiro, Marcão. Acho que, curiosamente, os dois bolivianos são jogadores que não agradaram o Carille. A gente não sabe se por questões técnicas ou por questões extracampo, mas é nítido que ele não utiliza os jogadores que foram destaques do Santos na Copinha. Esse ano ainda, o Miguelito fez 4 gols e deu 4 assistências, e o Enzo Monteiro fez 7 gols ali, o maior artilheiro estrangeiro da história da Copinha. Porém, mesmo assim, o Carille não utiliza o jogador e às vezes prefere puxar um Alejandro Villarreal, puxar jogadores de fora, do que utilizar esses garotos que surgiram muito bem das categorias de base, Marcão. Então, eu concordo com você. Eu acho que apesar de não ter tido nada oficial para esses dois jogadores, acho que seria bom talvez encontrar um clube por empréstimo, alguma negociação benéfica para o clube, porque com o Carille eles não vão receber chances não, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Deixa eu mandar um grande abraço pro Adriano Santos, que tá falando: bom dia, pessoal. Grande abraço para você, Adriano Santos. Tá desejando aqui uma ótima semana a todos os varandeiros. Um abraço, Adriano. Obrigado pelo superchat. O Devair Nunes: bom dia, Marcão e Giovanni. Paulo Eduardo tá dizendo que não haverá base no time no Santos enquanto o Carille estiver lá. É malhar em ferro frio, tá dizendo aqui o nosso amigo Paulo Eduardo. O Mário Freire, membro do canal: nem comigo, nem com jogador nenhum da base, tá dizendo aqui o Mário Freire. Thiago Vitor, grande abraço pra você. Geraldo Gregório, ligadinho no Varanda Futebol Debate. A grande verdade sobre o Carille e a base é que falta tato pro Carille. A base do Santos não é uma base, neste momento, com raios, com grandes joias, com jogadores diferentes. Não é. Seria falta de verdade do meu lado dizer que nós temos jogadores preparados e prontos na base. Mas, quando você recorre ao mercado por jogadores duvidosos, dá a impressão que você poderia apostar em jogadores da base. Vejam o caso do Jair. O Jair é um talento? É um talento. Mas o Jair, até agora no profissional, ele fez um grande jogo, um jogo espetacular para despertar interesse do Botafogo e de outros clubes? Não. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um jogador na base, com 19, com 20 anos, o pouco que ele demonstra, o pouco que ele faz, normalmente desperta interesse de outros clubes que investem alto para contratar esses jogadores. Quando você fica apostando em Serginho, Patrick, o próprio Billy Arce, que vai ser um jogador normal, muito provavelmente, você acaba de alguma forma apostando em jogadores que não vão te dar retorno algum financeiro a curto, médio prazo. Sendo que se você tem um jogador mediano na base, mas com idade baixa, e às vezes o cara chega, tem estrela, você consegue fazer uma grande venda com esse jogador. Vide aí as propostas que o Santos já recebeu pelo próprio Wesley Patati e agora pelo Jair. O Jair é promissor, o Jair é um jogador de talento, de qualidade, mas até agora não brilhou. E mesmo assim, já temos propostas. Veja o caso do Brazão, que tem apenas 23 anos, que também chama a atenção, do Crystal Palace. Então, para mim, a estratégia do Carille, ela é equivocada, né? Eu acho que o Carille se equivoca na estratégia. Temos aí o Bernardo, né? O que o Carille gosta da base, Giovanni Afonso, é esse garoto Bernardo. Esse garoto deve ser relacionado, não sei se amanhã, talvez para amanhã não esteja pronto, mas para o sábado, o Carille sempre manifestou que o jogador que agrada a ele é o Bernardo e não o Miguelito. O Bernardo, ele vai apostar no Bernardo, Giovanni.
É isso, Marcão, você matou a charada. Se tem um jogador da base que o Carille gosta, é o Bernardo, né? Você vê que em quase todas as coletivas ele cita o nome desse jogador, elogia o futebol do Bernardo, então é um jogador que esse sim vai passar a receber oportunidades quando estiver 100% fisicamente, Marcão. Assim como o Juliano, o Bernardo está tratando há algumas semanas um problema muscular na sua coxa direita, porém ele está um pouquinho mais avançado na recuperação. Para a partida de amanhã, Marcão, muito difícil ele ser relacionado, ele já está treinando com o grupo, porém começou esses dias a trabalhar com bola, então ainda o Santos deve ter um pouco de cautela com esse jogador, mas para o jogo de sábado contra o Amazonas, às 16 horas na Vila Belmiro, aí sim o Bernardo pode receber a sua primeira oportunidade do banco de reservas nos profissionais. É um estilo diferente do Miguelito, né? O Miguelito é um meia um pouco mais intenso, um meia um pouco mais rápido. Eu diria que o Miguelito seria um meia atacante, enquanto que o Bernardo é um meia mais armador ali, um jogador que constrói o jogo mais por trás, é um pouco mais lento, porém é um pouco mais habilidoso, sabe achar melhor o passe. Então é um estilo de meia um pouco diferente que agrada bem mais o técnico Fábio Carille, Marcão.